Does Alp... Então a pergunta é, does Alp have scissors? Né? Aí fica a resposta, yes, he does. Tá? Então a gente vê que é uma pergunta usando no caso, o auxiliar do presente, que é o does, que é a primeira palavrinha que aparece aqui, certo? Tá aqui, ó. Por aqui, ó, o does, certo? Does Alp, né? Does Alp have scissors? Então, o does ele não tem tradução nenhuma, gente. Ele tá aqui para quê? Para mostrar que é uma pergunta do tempo do presente, certo? E aí, depois que a gente vai interpretar ele. Por exemplo, com a palavra have, que é o verbo ter, e scissors, que significa tesoura, né? Então ficaria Does Alp have scissors? Então o Alp, ele tem tesoura? Tá? Essa é a pergunta. E a resposta fica yes, he does. Sim, ele tem, tá? Então, na resposta afirmativa curta, que a gente está vendo aqui, ó, afirmativa curta, sim, ele tem, does. Então, o does, ele é o verbo auxiliar, tá? Que vai entrar no lugar do verbo ter, né? Vai entrar no lugar do verbo ter. Então, vai ficar, sim, ele tem, tá bom? Aí, mais outra pergunta de baixo aí, ó. Does Mrs. White teach music? Does Mrs. White teach music? Resposta negativa curta. No. Tá? No, she does not. Não, ela não ensina. Ou no caso, doesn't. O livro está usando doesn't. No, she doesn't. Que é a mesma coisa que no, she does not. Não, ela não ensina. Certo? Então, pessoal, a gente está vendo aqui o uso de does. Tá? Como que seria o uso de does nas respostas afirmativas curtas e nas respostas afirmativas, no caso, longas, tá? Por enquanto, a gente está estudando só... por enquanto, nós estamos estudando apenas as questões curtas, tá bom? Por enquanto, né? Estamos vendo só as questões curtas, tá? As respostas curtas, no caso. Aí do lado aqui, no cantinho aqui, ó, nós temos uma outra, tá? Agora perguntando sobre o Mark. Does Mark, a pergunta é, does Mark have crayons? Tá? Então, does não tem tradução novamente, só serve para mostrar para nós o quê? Que é uma pergunta do tempo do presente e que ela está na terceira pessoa, certo? É uma pergunta do tempo do presente que está na terceira pessoa. E aí, o verbo ter novamente. Tá? E crayon significa giz de cera. Então, o Mark tem giz de cera? Tá? Aí nós temos a resposta afirmativa. Então, a afirmativa fica yes, he does. Então, sim, ele tem. Tá? Lembrando que as respostas curtas, a gente não usa o verbo, a gente usa o verbo auxiliar. Tá? O verbo auxiliar fica no lugar do verbo. Tudo bem? E aí, finalizando aí essa página aí no caso, does Leah have a ruler, tá? A ruler. Does Leah have a ruler? No, she does not, tá? No, she does not. Não, ela não tem. Tudo bem? Então nós estamos vendo aqui um caso típico interessante aí, certo? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Do does com as perguntas curtas. São as perguntas curtinhas aí com does, tá bom? E aí mais pra frente nós vamos ver outras situações, né? Utilizando o does, só que aí, por exemplo, aqui, ó. Se eu levantar um pouco mais aqui, o livro, aí vai aparecer aí, ó. Então são os personal pronouns, tá? São os pronomes pessoais. Então eu tenho aqui dos personal pronouns, eu tenho I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Eu tenho todos os pronomes pessoais aí,
Então, para cada situação, por exemplo, a terceira pessoa, que é he, she e it, vai ser o does, tá? Para os outros casos, tipo I, you, we e they, então outros casos vai ser, no caso, do, certo? É importante a gente entender isso aí para poder responder os exercícios, ok? Bom, então aí vocês viram essa situação aí de quando nós temos, tá? Nós utilizamos aí o does, tá? Na terceira pessoa, certo? Vocês estão conferindo bem aí comigo, o does na terceira pessoa. E esse uso de does, tá? Que é só para ele e ela, tá? Ou ele e ela para animais e objetos, que nada mais é que o it, certo? Bom, aí esses personal pronomes, nós temos frases com eles, tá? Nós temos muitas frases com os personal pronomes. Então, por exemplo, a primeira aí, ó. Acompanhe no livro, por favor. Page 35. Diz assim, ó. I don't study art every day. I don't study arts every day. Então, eu não estudo artes todos os dias. Próxima questão. Usando o you agora. Pronome pessoal you.